A casa parecia perfeita. Uma construção antiga, mas espaçosa, com janelas largas que deixavam o sol da tarde pintar as paredes de dourado. Renata Albuquerque olhava ao redor, satisfeita. Depois de meses procurando um lugar para recomeçar, aquele casarão de 2 andares, afastado da cidade, parecia a escolha certa. Um lugar onde poderia dar a seus filhos uma infância tranquila, longe do caos urbano. Pelo menos, era o que ela esperava. Seu marido, Carlos, carregava as caixas da mudança com entusiasmo, enquanto os filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de apenas 6, corriam pelos corredores explorando cada canto. Sofia foi a primeira a escolher seu quarto. Ela parou diante de uma porta no final do corredor e sorriu. "Quero esse." Renata riu. "Tem certeza? É o mais afastado do nosso quarto." A menina sentiu, os olhos brilhando de empolgação. Algo na expressão dela fez Renata hesitar por um instante. Mas afastou a sensação rápido demais para perceber que era um erro. Na primeira noite, a família estava exausta da mudança. Depois de um jantar rápido entre caixas abertas e móveis desalinhados, todos subiram para dormir. Renata acordou no meio da noite com um som indistinto. Algo como um murmúrio. Levantou-se devagar e caminhou pelo corredor escuro, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A voz vinha do quarto de Sofia. Ela abriu a porta devagar e encontrou a filha sentada na cama, as mãozinhas apoiadas sobre as pernas, olhando para o canto do quarto. "Sophie, o que você está fazendo acordada?" A menina se virou devagar, com um sorriso calmo. "Eu estava conversando com um menino." Um calafrio subiu pela nuca de Renata. "Que menino, filha?" "O menino que mora dentro da parede." Renata tentou sorrir. "Ah, um amiguinho imaginário, é? E o que ele te disse?" Sofia inclinou a cabeça, pensativa. "Que você logo vai conhecê-lo também." Nos dias seguintes, as pequenas anormalidades começaram. No início, Renata e Carlos tentavam explicar logicamente. O som de passos no andar de cima quando todos estavam no térreo? A madeira velha rangendo. O televisor ligando sozinho no meio da madrugada? Um problema elétrico. Mas então vieram os sussurros. Baixos, distantes, como se a casa estivesse respirando palavras que ninguém entendia. Uma noite, Carlos levantou para beber água e jurou ter visto algo se mover pelo espelho do banheiro, uma sombra fugaz que desapareceu antes que ele pudesse focalizar. Lucas, que sempre se considerou cético, passou a dormir com a luz acesa. Alegava ouvir risadas infantis atravessando as paredes. Sofia, no entanto, parecia cada vez mais tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Como se soubesse mais do que dizia. Na quinta noite, Renata acordou de repente. A sensação era de que algo a observava. O quarto estava mergulhado em um breu denso, mas ela podia sentir. Havia alguma coisa ali. O som de um estalo ecoou pelo corredor. Ela se levantou com o coração acelerado e foi até o quarto de Sofia. A porta estava entreaberta. Dentro, a menina estava de costas, sentada no chão. O quarto inteiro estava mergulhado na penumbra, salvo pela luz fraca do corredor. "Filha!" Renata sussurrou. Sofia não respondeu. Ela apenas apontou para o canto do quarto. Para um espaço vazio. "Ele disse que logo vai te mostrar o outro lado." As noites na casa dos Albuquerque se tornaram inquietas. O vento parecia soprar dentro dos corredores, mesmo quando as janelas estavam fechadas. O render dos móveis, antes atribuído ao envelhecimento natural da casa, agora soava como passos cautelosos se movendo de um cômodo para outro. Mas o mais perturbador de tudo era Sofia. A menina, tão cheia de vida ao chegar, agora passava os dias em silêncio, rabiscando figuras estranhas em seu caderno. Sua pele pálida e os olhos sombreados pelo cansaço denunciavam que suas noites eram tomadas por algo mais do que apenas pesadelos infantis.
Certa madrugada, Renata despertou com um ruído abafado. Uma risada infantil, baixa e rouca, ressoava no corredor. Quando ela abriu a porta do quarto, encontrou Sofia parada no meio da escuridão, olhando fixamente para o espelho da sala. Filha, o que você está fazendo aqui? Renata perguntou, se aproximando cautelosamente. A menina não respondeu de imediato. Apenas inclinou a cabeça, como se escutasse algo. Ele está dizendo um segredo, murmurou Sofia, sem tirar os olhos do espelho. Renata franziu o senho. Quem está dizendo? Sofia sorriu, mas era um sorriso estranho, deslocado, frio. O menino na parede. Ele quer que você olhe também. O corpo de Renata se arrepiou por inteiro. Instintivamente, ela pegou Sofia no colo e a levou de volta ao quarto, tentando convencê-la de que tudo não passava de um sonho. Mas, ao olhar rapidamente para o espelho antes de sair da sala, jurou ter visto algo ali. Algo que não deveria estar. O comportamento de Sofia piorou ao longo dos dias. Ela falava cada vez menos, mas quando falava, suas palavras vinham carregadas de um peso incomum para uma criança de 7 anos. Renata e Rodrigo, seu marido, tentavam racionalizar os acontecimentos, mas o desconforto crescia como um tumor invisível dentro daquela casa. Uma tarde, enquanto dobrava roupas no quarto, Renata sentiu um calafrio na nuca. Olhou para a porta do banheiro e viu Sofia parada ali, descalça, de camisola, observando-a em silêncio. Meu amor, está tudo bem? Sofia demorou a responder. Eu vi você ontem. Renata franziu o senho. Quando? Ontem de noite. Mas você estava no espelho. Renata engoliu em seco. Naquela noite, enquanto Rodrigo e os filhos dormiam, Renata desceu para beber água. Ao passar pela sala, seus olhos recaíram sobre o espelho. Um impulso irracional a fez parar e encarar o próprio reflexo. Algo estava errado. Seus olhos, no reflexo, pareciam mais escuros. Sua expressão, diferente. Ela não estava se movendo ao mesmo tempo que sua imagem. Um segundo de atraso. Quase imperceptível, mas real. Sua respiração se acelerou. E então, sua própria imagem sorriu para ela. Renata recuou, levando a mão à boca para conter um grito. Mas, antes que pudesse correr escada acima, algo aconteceu. Atrás dela, na penumbra da sala, o reflexo revelou silhuetas. Pessoas que não estavam ali. Elas a observavam. Na manhã seguinte, Renata foi até a casa de Dona Esther, uma vizinha idosa que morava na rua havia mais de 40 anos. Ela era conhecida por saber de todas as histórias sobre o bairro. Quando Renata mencionou os estranhos acontecimentos na casa, Esther ficou pálida. Você precisa sair dali. O que você sabe? Dona Esther hesitou, olhando para os lados antes de continuar. Há muitos anos, aquele terreno não era um condomínio. Havia um asilo. Um lugar para aqueles que foram abandonados pelas famílias. Mas o que poucas pessoas sabem é que, depois de um incêndio, os administradores tentaram esconder a verdade. Que verdade? A idosa respirou fundo antes de sussurrar. Os pacientes não foram resgatados. Eles foram esquecidos ali dentro. O coração de Renata disparou. E agora, eles querem ser lembrados. Naquela noite, a tensão na casa era insuportável. Renata não contou a Rodrigo o que havia descoberto. O que diria? Que estavam morando sobre os restos de um asilo onde pessoas foram deixadas para morrer. Ele não acreditaria. Durante o jantar, o silêncio pairava sobre a mesa. As colheres tilintavam contra os pratos. Rodrigo tentava puxar conversa, mas Sofia parecia hipnotizada. Seus olhos estavam fixos no espelho da sala. Filha, você não vai comer? Perguntou Rodrigo. Sofia não respondeu. Em vez disso,
sorriu de um jeito estranhamente vazio. E então, como se um peso invisível tomasse o ar ao redor, Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo a fez olhar para o espelho. O reflexo não era o deles. Em vez disso, um grupo de pessoas de pele cinza e olhos fundos os observava, parados no lugar onde a família deveria estar. Os pratos caíram da mesa. O grito de Renata ecoou pela casa. A casa dos Albuquerque tornou-se um pesadelo vivo. Os eventos inexplicáveis que antes eram apenas perturbadores agora se tornaram violentos. Portas batem com estrondos ensurdecedores, janelas se estilhaçam sem explicação, e vultos escuros espreitam nos cantos dos cômodos. O ar está impregnado com um cheiro de mofo e ferro, como se algo muito antigo e corrompido tivesse se entranhado nas paredes. Renata e Gustavo mal dormem. A cada noite, os barulhos aumentam, as vozes sussurram nos corredores, e o comportamento de Sofia se torna ainda mais estranho. A menina passa horas sentada em frente ao espelho, murmurando palavras desconexas, como se conversasse com alguém do outro lado. Uma noite, enquanto revisava gravações feitas com o celular para tentar entender os eventos, Renata congelou. Em um dos vídeos, enquanto filmava Sofia brincando sozinha no quarto, percebeu algo aterrador. No espelho, ao fundo, uma sombra escura parecia pairar sobre a menina. Uma mão fina e alongada surgia do reflexo, tocando-lhe os cabelos. Mas na gravação original, fora do espelho, nada aparecia. Gustavo, sua voz falhou ao chamar pelo marido. Você precisa ver isso. O silêncio que seguiu foi esmagador. Gustavo assistiu ao vídeo em silêncio, o rosto pálido de medo. Até que a voz infantil de Sofia ecoou pelo quarto. Ele quer me mostrar onde vivem. Renata se virou, os olhos arregalados. Quem, filha? Os outros. Eles dizem que já viveram aqui antes. Um arrepio percorreu a espinha de Renata. Ela se abaixou ao nível da filha, tentando esconder o medo na voz. E o que eles querem? Sofia apenas sorriu. Um sorriso vazio, sem expressão. Me levar para brincar. Naquela mesma noite, o inferno se abriu na casa. Pouco depois da meia-noite, um grito cortou o silêncio da casa. Renata e Gustavo correram para o quarto de Sofia, mas a porta estava trancada. Do outro lado, a menina chorava. Mamãe! Ele quer me levar. Renata bateu na porta, desesperada. Sofia! Abre a porta, filha! Um estrondo. O quarto ficou em silêncio absoluto. De repente, a porta se abriu sozinha. A cena à frente dos pais foi aterradora. O armário de Sofia estava escancarado, revelando um véu escuro e pulsante, como um abismo vivo. A menina não estava mais lá. Apenas o som de um vento sibilante preenchia o espaço. Sofia! Renata sussurrou, a voz trêmula. E então, uma porta do armário se fechou com um estrondo. Desesperados, Renata e Gustavo procuraram por ajuda. Foi quando ouviram falar de uma médium chamada Helena Duarte, uma mulher misteriosa que morava em um bairro afastado e era conhecida por lidar com o inexplicável. Quando Helena chegou à casa, parou na entrada e franziu o senho. Eles estão aqui. E estão famintos. Renata agarrou os braços da mulher. Por favor, me ajude. Minha filha, ela desapareceu. Helena suspirou e entrou na casa. Seus olhos percorreram o ambiente, como se enxergasse algo que os outros não podiam ver. Caminhou até o quarto de Sofia e parou diante do armário. A menina foi levada para o véu, ela disse. Uma dimensão entre os mundos, onde essas almas errantes estão presas. Gustavo olhou para Renata, incrédulo. E como a trazemos de volta? Helena se virou para os pais. Seu rosto carregava uma expressão sombria. Vocês precisam atravessar. Mas aviso, se não forem fortes o bastante, nunca mais voltarão. Antes que pudessem reagir, um som ecoou pela casa. O rádio,
desligado até então, ligou-se sozinho, preenchendo o ambiente com uma estática perturbadora. E então, por entre os ruídos, uma voz distorcida, infantil. Mamãe, não me deixe aqui. Renata caiu de joelhos, soluçando. Sofia. A voz se repetiu, como um eco longínquo. Como um chamado de outro mundo. Mamãe, por favor. Helena fechou os olhos e segurou a mão de Renata. Você tem coragem de atravessar a porta? Renata engoliu em seco, olhando para o armário, cujas portas agora pareciam respirar, pulsando levemente. Farei qualquer coisa para salvar minha filha. Helena assentiu. Então vamos ao outro lado. O silêncio pesou sobre eles, como uma pressão invisível. E a porta se abriu sozinha. A casa dos Albuquerque agora era apenas um eco vazio de tudo o que um dia fora. O ar estava pesado, como se a própria estrutura estivesse segurando a respiração. Renata e Gustavo, de mãos dadas, estavam ao redor da mesa da sala, onde a médium, uma mulher idosa chamada Débora, preparava o ritual. No centro, um espelho envolto por velas tremulantes refletia algo que não era apenas o ambiente ao redor, mas um segundo mundo que espreitava do outro lado. Vocês precisam atravessar o véu antes que ele a tome para sempre, murmurou Débora, sua voz carregada de gravidade. Mas lembrem-se, cada passagem requer um sacrifício. Ninguém sai ileso. Renata olhou para o espelho e viu, por um instante, o rosto de Sofia. A menina estava lá, pálida, os olhos arregalados, a boca aberta como se estivesse gritando. Mas não havia som. Apenas o vazio. O ritual começou. As velas tremeram, as sombras nas paredes se alongaram e, então, tudo se dissolveu em escuridão. Quando Renata e Gustavo abriram os olhos, estavam em um corredor interminável. As paredes eram de um cinza sujo, corroídas pelo tempo, e uma umidade pegajosa escorria do teto. O ar cheirava a mofo e sangue envelhecido. De algum lugar distante, um choro ecoava, misturado a sussurros desconexos. Estamos no asilo, sussurrou Gustavo. Mas, ele não deveria mais existir. O lugar parecia suspenso no tempo, como se ainda abrigasse os esquecidos. Eles andaram lentamente pelo corredor, cada passo ecoando de maneira errada, como se algo estivesse imitando seus movimentos. Portas fechadas alinhavam-se dos dois lados. Algumas estavam entreabertas, revelando apenas trevas. Foi então que viram os primeiros espectros. Corpos em trajes de hospital arrastavam-se pelo chão, suas bocas murmurando preces fragmentadas. Seus olhos estavam fundos, sem brilho, e suas mãos ossudas se erguiam em direção ao casal. Renata sentiu um calafrio subir pela espinha quando um deles sussurrou ao passar. Dor, dor, não acaba, não acaba. De repente, uma risada ecoou pelo corredor, aguda e infantil. Renata e Gustavo se viraram a tempo de ver um vulto menor entre os espectros. Era o amigo da parede. A criatura parecia uma criança, mas sua pele era cinzenta como os outros mortos, e seus olhos eram negros como a noite. Ele sorriu para Renata, revelando dentes que eram pontiagudos demais para um humano. Vocês vieram buscar Sofia, disse, sua voz oscilando entre infantil e grotescamente distorcida. Mas ela gosta daqui. Ela quer ficar. Renata apertou a mão de Gustavo. Onde ela está? O garoto inclinou a cabeça. Ela está comigo. Não querem conhecer o nosso lar? As paredes ao redor tremeram. Portas abriram-se violentamente, revelando dezenas de olhos vazios olhando para eles. O choro aumentou, tornando-se ensurdecedor. Gustavo segurou o pulso de Renata. Vamos. Não podemos hesitar. Eles correram pelo corredor, desviando das mãos espectrais que tentavam segurá-los. A cada passo, o mundo parecia se distorcer. As paredes pulsavam como se fossem carne viva, os pisos afundavam como areia movediça. Mas então, no final do corredor, viram-na. Sofia estava de pé,
olhando para o nada, seu corpo envolto por uma neblina negra. Filha, gritou Renata, correndo para ela. Mas quando suas mãos estavam prestes a tocá-la, uma força invisível as separou. Renata foi jogada contra a parede, Gustavo caiu de joelhos, arfando. O menino cinzento apareceu ao lado de Sofia. Vocês não entenderam. Ela é a nossa chave. A nossa passagem. Renata sentiu um frio apunhalar seu peito. Não, vocês não podem levá-la. Alguém precisa ficar, sussurrou uma voz no escuro. Alguém precisa pagar a dívida dos esquecidos. As sombras se ergueram, formando figuras esqueléticas que cercavam Renata e Gustavo. Eles sentiram um peso esmagador em seus corpos, a escuridão tentando puxá-los para dentro. Gustavo segurou a mão da esposa e olhou nos olhos dela. Vamos salvá-la. Nem que isso nos custe tudo. Renata, com lágrimas nos olhos, olhou para a filha e tomou uma decisão. Se alguém precisava ficar, então seria ela. Soltem minha filha. Eu fico no lugar dela. A criatura cinzenta sorriu. Um acordo justo. Sofia caiu no chão, desacordada. Gustavo correu para pegá-la. Mas antes que pudesse puxar Renata, a escuridão a engoliu. O corredor desapareceu. Tudo sumiu. Gustavo acordou de sobressalto no chão da sala de casa. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas, e Sofia dormia a seu lado. Por um momento, acreditou que tudo havia sido um pesadelo. Mas ao olhar ao redor, percebeu que Renata não estava lá. O espelho na mesa estava intacto, refletindo apenas o salão vazio. Então, a superfície do vidro tremulou e, por um segundo, Gustavo viu. Renata estava do outro lado, pálida, os olhos arregalados, a boca aberta como se estivesse gritando. Mas não havia som. Apenas o vazio. A casa tremia como se estivesse viva. O véu entre os mundos estava se desfazendo, e Renata sentia a presença de inúmeras entidades ao seu redor. As sombras dos pacientes do asilo se contorciam e murmuravam palavras inaudíveis, cada um deles uma fração de um pesadelo que nunca terminara. Gustavo segurava Sofia com força, tentando mantê-la junto a si enquanto a menina gritava pelo nome da mãe. O corredor infinito ao qual haviam sido levados se estendia em todas as direções, uma espiral de dor e desespero onde as almas esquecidas se arrastavam em busca de algo que jamais poderiam ter de volta. Renata sabia o que precisava fazer. O espírito vingativo, o amigo da parede de Sofia, não iria simplesmente libertá-la. Ele queria algo em troca. Ele queria uma nova vida. Ela olhou para Gustavo e para a filha, as lágrimas escorrendo por seu rosto, mas com uma decisão inabalável em seu coração. O amor de uma mãe era maior do que qualquer terror. Eu fico no lugar dela, disse Renata, sua voz firme, apesar do tremor no corpo. Sofia gritou, tentando alcançar a mãe, mas uma força invisível já estava puxando Renata para o abismo. Não. Gustavo tentou segurá-la, mas sua mão atravessou o véu como se não houvesse mais substância em Renata. Tem que haver outro jeito. A risada do espírito ecoou pelo corredor escuro, reverberando nos ossos de todos eles. A dívida precisa ser paga, Renata, sussurrou uma voz gélida ao seu ouvido. Você aceitou o pacto. Agora, é sua vez de ser esquecida. Ela sentiu suas pernas ficarem pesadas, a realidade ao seu redor se distorcendo. As vozes murmurantes se intensificaram, os pacientes do asilo se aproximaram, os dedos cadavéricos roçando sua pele. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma luz azulada brilhou ao longe. Uma entidade surgiu do nada, uma figura alta e esguia, feita de sombras e luz ao mesmo tempo. Seu rosto era indistinguível, mas emanava uma presença estranhamente familiar. Antes que Renata pudesse entender, a entidade a empurrou com força para fora do véu. Em um único instante, tudo explodiu em uma luz branca. Renata acordou no chão frio da sala de estar de sua casa.
Gustavo e Sofia estavam ao seu lado, as expressões cheias de choque e alívio. A casa estava em ruínas, as paredes rachadas, e um cheiro de queimado impregnava o ar. Mãe! Sofia chamou, soluçando. Você voltou! Renata abraçou com força, sentindo o calor do corpo da filha. Mas algo estava errado. Ela sentia um frio profundo dentro de si, um vazio que não existia antes. Algo havia ficado para trás. Ou pior, algo havia voltado junto com ela. Naquela noite, as autoridades foram chamadas. O incidente causou uma evacuação em massa. O condomínio inteiro foi demolido em questão de semanas. A história se espalhou, mas foi rapidamente abafada, rotulada como um surto coletivo de histeria. Ninguém mais falou do que aconteceu na casa dos Albuquerque. A família tentou seguir em frente. Mudarão-se para uma nova cidade, uma nova casa, tentando esquecer os horrores que viveram. Mas Renata sabia a verdade. O horror nunca termina. Ele apenas espera. Meses depois, numa noite fria, Gustavo já dormia. Sofia estava no quarto, abraçada ao seu ursinho de pelúcia. Renata, sentada sozinha na sala, olhava para a televisão desligada. Havia algo perturbador na sua própria imagem refletida na tela. Então, aconteceu. Por um breve momento, ela viu seu reflexo se mexer sozinho. Seu rosto não a seguiu. Seus olhos estavam vazios, a pele acinzentada. E então, uma voz ecoou da televisão, baixa, arranhada, como se viesse de muito longe. Ainda não acabou. A tela ficou preta. Renata se virou em um pulo, o coração martelando no peito. O quarto estava em silêncio absoluto. Ela sabia que aquilo não era sua imaginação. Algo havia atravessado com ela. Algo a observava. Algo a esperava. O último chamado ainda estava por vir.